Salve enxadristas! Tudo bem? Vamos hoje dar início aos nossos estudos dos sinais de bispos de cores iguais. Observe que o nosso layout traz aí para vocês posição de Centurini. Na realidade, não vamos ver apenas uma posição, mas 3 posições estudadas por Centurini. Luigi Centurini foi um jurista e também teórico de xadrez. Ele foi o primeiro jogador a se preocupar, a estudar os sinais de rei, bispo e peão contra rei e bispo. Nossa primeira posição será uma posição de empate, as duas seguintes de vitória. Já vamos começar com a primeira. Nós temos aqui as brancas com o rei em E8, o peão em F7 e o bispo em H6. As pretas com o rei em E6 e o bispo em D6. Nesta posição, as pretas conseguem empatar a partida porque elas conseguirão controlar a diagonal A3F8. E caso o bispo não esteja na diagonal A3F8, ele também poderia estar na diagonal H6F8, ou seja, nesta posição, as pretas podem empatar porque conseguem ter controle de duas diagonais. Quando perde uma delas, consegue manter o controle de pelo menos uma nesta posição. Vamos ver como as brancas vão tentar evitar essa possibilidade, mas notem que não conseguirão. Temos aqui, inicialmente, o movimento bispo em F8. As pretas seguem com bispo em A5 e após bispo em C5 ou bispo em qualquer outro ponto desta diagonal, notem que as pretas terão como resposta aqui bispo em G7 e notem que voltam a ter controle da casa de promoção do peão, a casa F8, ou seja, impedindo que as brancas tenham chances de promover o seu peão. Podemos voltar à posição e notar também que após bispo F8 teríamos o bispo em A5, mas poderíamos tentar também aqui na posição bispo em F4. E não mudaria absolutamente nada o movimento, por exemplo, bispo em B4, teríamos aqui bispo em H6, mais uma vez controlando a casa de promoção F8. Então, neste caso, as pretas conseguem salvar a partida porque podem lutar em duas diagonais, controlando a promoção do peão do adversário, o jogador de brancas. Um fator muito importante nos sinais de rei, bispo e peão contra rei e bispo. Se o seu rei, estando você com o lado inferior, o lado do rei e bispo, consegue com o seu rei bloquear o avanço do peão do adversário, se mantendo, ou seja, mantendo o rei na casa de cor contrária do bispo, as brancas ou as pretas, quem tiver a vantagem, não terá condições de vencer a partida. Neste caso, notem que as brancas ainda tentaram vencer, porque justamente o seu rei não consegue controlar a casa de promoção, porque justamente ela é de cor, no nosso caso, azul. Ele pode ficar apenas nos arredores, mas não pode ocupar a casa. Mas aqui, pela existência de duas diagonais importantes para as pretas, uma longa e uma curta, as pretas conseguiram salvar a partida. Vamos para o nosso segundo exemplo. O nosso exemplo número 2, ele é diferente do número 1, claramente. Não estamos mais com um peão do bispo, temos agora um peão de torre na posição. Quero deixar uma coisa importante aqui para vocês. Os peões de torre costumam não ser peões interessantes para buscar a vitória nos sinais de rei e torre contra rei, torre e peão, por exemplo, e também não acaba sendo interessante nos sinais de reis e peões. São os peões que trazem mais dificuldade para o lado que tem a vantagem em converter o resultado em vitória. Mas nos sinais de cavalos e de bispos, os peões de torres, eles causam sérios problemas para estas duas peças leves, pois limitam a ação delas, principalmente a do cavalo. Então guardem com vocês, um peão de torre pode ser um inimigo do bispo e do cavalo nos finais. Vamos aqui a esta posição. Temos o rei das brancas em G6, um peão em H5, o bispo em E5, e as pretas com o rei em G4 e o bispo na casa E3. As brancas aqui têm como objetivo tentar fazer com que o seu peão de H5 possa seguir para H6 sem que exista a captura deste peão por parte do bispo das pretas. Para conseguir isto, as brancas terão que forçar o deslocamento aqui na posição do bispo de casas pretas da diagonal H6-C1. E, ao mesmo tempo, evitar que o bispo das pretas controle a diagonal F8-H6 na posição. Então, vamos ver aqui como as brancas vão seguir. Temos aqui bispo em G7, por exemplo, bispo em D2, bispo em H6, obviamente, bispo em H6, bispo em C3, bispo em G5, ameaçando bispo em F6 e H6, e aqui as pretas jogam um interessante movimento.
bispo em G7. Obviamente, se as brancas respondem com rei G7, não vamos capturar o bispo aqui na posição. Capturaremos o peão, garantindo um empate. Mas, obviamente, aqui, neste momento, o jogador de brancas ele não vai capturar o bispo. Ele responde com o movimento simplesmente bispo em E7. Qual é a ideia de bispo em E7? Lembrem, falei a vocês que precisávamos inicialmente fazer com que o bispo se deslocasse da diagonal H6, C1, e depois deveríamos controlar a diagonal F8, H6. O bispo em E7 impede a chegada do bispo à casa F8, ou seja, ele é forçado a se deslocar, por exemplo, para a casa C3, e agora temos o simples movimento do peão para a casa H6, e notem que agora as pretas não vão conseguir evitar a promoção deste peão, e as brancas ameaçam simplesmente bispo em F6, seguido de peão na casa F7, na H7. Vamos voltar à posição e vamos, mais uma vez, dar sequência com bispo em G7, bispo em D2, bispo em H6, e no lugar de bispo C3, vamos seguir com bispo em B4, tentando já manter o bispo voltado para a casa F8 do tabuleiro. As brancas seguiriam aqui simplesmente com bispo em G5, ameaçando simplesmente H6. Então aqui as pretas deveriam seguir com bispo em F8 e as brancas jogariam bispo F6. Se bispo C5, por exemplo, teríamos H6, já como vocês podem observar, bispo F6 estaria ameaçando aqui nesta posição, bispo em G7, seguido de peão em H6. Então notem que com o peão de torre, o bispo do lado inferior tem bastante dificuldade para defender a posição. Se vocês lembrarem da primeira com o peão do bispo, tínhamos duas diagonais à disposição para o bispo. Neste caso, as duas poderiam até vocês pensar existiam, mas por ser um peão de casa lateral, ou seja, de uma coluna de torre, as coisas ficam muito mais difíceis para o bispo do lado defensor. Vamos agora para a nossa terceira posição, uma das mais conhecidas das posições estudadas por Centurini, uma das mais bonitas também, que vocês precisam conhecer, porque ela pode acontecer em suas partidas. E vocês precisam guardar as ideias destas posições, principalmente da última agora. Temos a nossa próxima posição, onde temos as brancas com rei em C8, um bispo em D8, um peão em B7, as pretas com rei em C6 e o bispo em H2. Nesta posição, as brancas querem seguir com a manobra, como já marquei com setas, bispo H4, bispo em F2, bispo em A7 e bispo em B8, tentando inicialmente forçar o deslocamento do bispo de casas pretas do seu adversário da longa diagonal B8, H2, para depois, com seu bispo, seguir nesta mesma diagonal, tentando a promoção do peão para B8. E vocês podem pensar, mas Jorge, se eu vou ceder a longa diagonal B8, H2 para as brancas, o meu bispo vai poder se deslocar para G1 e seguir para 7 e evitar a coroação do peão. Sim, mas quando chegarmos neste momento, vocês vão perceber que as pretas perderão o jogo. As pretas, se quiserem defender adequadamente esta posição, terão que contar com a participação extremamente importante de seu rei. O rei deverá seguir caminhos como B5 e A6 para evitar a chegada do bispo branco na casa A7. Vamos ver agora, movimentando as peças, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. As brancas jogam aqui bispo H4, ameaçando, obviamente, bispo F2, bispo H2 e bispo em B8. Pretas seguem com rei B5. Obviamente, se após bispo F2, aqui nós vamos ter rei A6, evitando o bispo em A7. Mas o que vai levar aqui as brancas à vitória vai ser a obrigação de jogar das pretas na posição. Ou seja, o famoso zug. Vamos ver aqui como vai jogar as brancas. As brancas seguem com bispo em C5. Bispo em C5 guarda a ideia simplesmente de bispo em E7, bispo em D8 e bispo em C7 na posição. As pretas seguem com bispo em G3. Vamos ver uma outra variação depois. Bispo em G3, temos bispo em A7 com a ideia de bispo em D8 e bispo em C7. Pretas seguem agora jogando mais uma vez com o rei. Rei na casa B5. Qual é a ideia? Levar o rei à casa C6 e evitar a chegada do bispo branco a C7. Mas justamente agora, devido ao movimento feito pelo bispo das pretas para G3, é que as brancas conseguem o tempo necessário para a vitória na partida e seguem com o movimento bispo D8, rei C6 e finalmente bispo H4.
Tentem entender bispo H4. Óbvio, se bispo captura H4, teremos B7, B8 igual a dama. Obviamente, jogarei com o meu bispo, por exemplo, o bispo em F4, e as brancas agora seguirão, notem, com bispo em F2. E temos um grande detalhe na posição. Como o nosso bispo conseguiu atacar o bispo das pretas, ganhamos um tempo, já que as pretas tiveram que jogar com o seu bispo. E notem que quando chega a bispo em F2, o rei não consegue mais fazer a manobra rei B5, rei A6, justamente pelo ataque contra o bispo de casas pretas das pretas. E temos agora aqui bispo em D6, já que não temos mais rei B5, rei A6, bispo em A7, ameaçando bispo em B8, bispo em H2, bispo em B8, bispo em G1, bispo em G3, e vocês pensam agora, sim, Jorge, e agora? Bispo em A7, como eu vou coroar o peão? Simplesmente após bispo em A7, vamos seguir com bispo em F2, um lance belíssimo que garante a vitória do jogador de brancas na posição, porque agora após bispo tomar bispo, teremos B7, B8 igual a dama, e teremos uma luta de rei-dama contra rei-bispo, que é facilmente vencida aqui pelas brancas. Vamos voltar à posição desde seu início e vamos ver mais uma vez aqui a sequência. Bispo em H4, rei B5, necessário para evitar bispo em A7, bispo em F2, rei A6 para evitar bispo A7, bispo em C5, com a ideia de bispo em A7, bispo em D8 e bispo em C7. As pretas jogam agora não mais bispo em G3, e sim, por exemplo, bispo em F4. E vocês vão notar que a ideia que seguir na variante principal para vocês será a mesma agora para o bispo que pulou para G3, de G3 para F4, ou de G3 para E5, por exemplo. Não vai mudar a ideia será sempre a mesma, vamos ver. Bispo em A7, com a ideia de simplesmente bispo D8 e mais uma vez bispo em C7. Temos aqui rei B5, bispo em D8, rei C6, bispo em G5. Mais uma vez temos aquele tempo necessário para atacar o bispo, como nós vimos anteriormente. E temos aqui agora, por exemplo, bispo em G3, bispo em E3 ameaçando simplesmente bispo A7, bispo em E5, bispo em A7, rei B5, bispo em B8, bispo em D4, e mais uma vez temos agora bispo em F4 ameaçando a coroação do peão, bispo em A7 forçado, bispo em E3 mais uma vez forçando a vitória aqui. As brancas vencem de novo no final de rei e dama contra rei e bispo. Esta é uma das posições mais importantes de Centurini, uma das mais belas e de fácil compreensão quando vocês a estudam com seriedade. Espero que vocês tenham entendido as 3 posições de Centurini que trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da explicação. Espero contar com seus likes para dar aquele apoio ao nosso canal e também com seus comentários. Irei responder a todos eles. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!